quando este fato aconteceu, ninguém entendeu. Mas ninguém entendeu mesmo. Todos se perguntavam, todos que conheciam aquela família, todos perguntavam, por quê? Por quê? Por que aconteceu isto? O que teria motivado este acontecimento? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E durante muito tempo, e durante um bom tempo mesmo, esta pergunta era repetida, mas não obtinha-se resposta. Por quê? E as pessoas emudeciam, e as pessoas, não sei o que teria acontecido. O que teria acontecido? Agora se sabe o que aconteceu, e nós iremos contar. Celso, o homem apaixonado. Celso adorava, venerava, idolatrava, amava, gostava, idolatrava, amava, adorava sua mulher Jurema, uma moça jovem, uma mulher bem jovem e bonita. Moça jovem, tem moça que não é tão jovem, mas ela era mocinha. Casou com 17 anos de idade. Casou com Celso e Jurema. Celso amava, idolatrava, se sentia a paixão dele a quilômetros de distância. O olhar terno apaixonado para a mulher, os gestos meigos para a mulher. Celso conheceu Jurema numa viagem que ele fez. Celso estava em São Paulo. Celso era do interior. Celso se estabeleceu em São Paulo, lutou, estudou, se formou, conseguiu um bom emprego a duras penas. Ele só por seu esforço. Ele sempre muito esforçado. Celso não era de baile, não era de bebida, não era de amigos, não era de saídas, não era de baladas, não era de sextas-feiras. Celso, o sonho dele vencer na vida. E com 30 anos de idade, um pouco menos, 28, ele já estava bem encaminhado. Não era um vencedor, mas era uma pessoa que todo mundo dizia iria vencer na vida. Iria vencer na vida. Ele iria vencer, lógico, lutador, competente, dedicado, ajudava sua família no interior e de vez em quando viajava para sua pequena cidade natal, no estado de São Paulo mesmo. Foi numa destas viagens que ele conheceu Jurema. Jurema estava com 15 para 16 anos, uma flor em botão. Jurema bonita, graciosa, alegre, descontraída, meiga, graciosa. Sabe a pessoa simpática? Que tem gente bonita que não é simpática. Tem gente bonita que não é simpática. Ela era simpática e bonita, bonita e simpática. Uma graça. Dentes brancos, alvos, uma graça. Um corpo bonito, um rosto bonito, uma simpatia mais bonita ainda do que o rosto e o corpo. Quando Celso viu, ele se encantou. Mas ele sentiu que não era para o bico dele. Ele estava com 28 anos de idade, ela com 15. Ela era muito alegre, muito divertida, gostava de baile, de festa, na cidade deles. Na pequena cidade, ela participava de tudo que era leilão, sabe, leilões de prendas que tem na igreja, quermesse. Aos domingos, ela ficava na pracinha. Era uma graça de menina, mas muito jovial. Celso não era a menina para o tipo dele, mas a paixão falou mais alto. Ele viu, gostou, ninguém manda no seu próprio coração.
Ninguém manda no coração nem dos outros, nem a gente manda no coração da gente. Ele se apaixonou. Ele conversava com Jurema. Ele falava para Jurema de São Paulo, das coisas boas que ele tinha conhecido aqui em São Paulo, e começou um namoro com ela. Já nesta época ele era ciumento. Já nesta época de namoro ele era ciumento. Quando ele vinha para São Paulo, agora todo fim de semana ele ia para lá. Quando ele saía de lá no domingo à noite para trabalhar na segunda-feira aqui, o coração dele já ficava martirizado. Se ela saísse com outro, se ela esquecesse ele, se um outro rapaz de idade... Sabe a pessoa ciumenta? Que fica imaginando situações... Durante 1 ano e meio, aproximadamente, eles namoraram. Com 17 anos, ela casou com ele. Ele quis apressar o casamento para que ela ficasse ao lado dele. Um apartamento alugado aqui em São Paulo, um apartamento alugado na capital paulista, e eles passaram a viver aqui em São Paulo. Ele aproveitava o fato dela não conhecer São Paulo para mantê-la dentro do apartamento. No começo ainda levou para um passeio outro, mas ele se agitava. Ele se agitava porque ele sentia que todo mundo olhava para ela. E era gritante a diferença deles. Ele era um moço que não era tão bonito. Ela era uma moça extremamente bonita. Ele era um homem que não era tão simpático. Ela era extremamente simpática. Ele era um cara que não era sorridente. A mulher era sorriso em pessoa. Dava um contraste. O que você está olhando? Ele era do tipo, o que você está olhando? Estou olhando nada. Sabe quando a pessoa é ciumenta? Ele era ciumento mesmo. Foi por isso que ele cortou até passeios. No começo iam comer rodízio de pizza, churrascarias, cortou. Jurema ficava dentro de casa. É bem verdade que ela tinha todo o conforto. É bem verdade que naquele apartamento não faltava nada para ela. Tinha DVD, tinha vídeo, tinha televisão a cabo. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Não era tanto o dinheiro dele, mas ele estava bem. Mas ele morria de ciúmes. De 10 em 10 minutos ele telefonava para a mulher. Tá tudo bem, bem? Tá tudo bem? Tá fazendo o quê? Tá tudo bem, bem? Tá fazendo o quê? Tá tudo bem, bem? Tá fazendo o quê? Era de 10 em 10 minutos. Ele ligava de 10 em 10 minutos para a mulher, mas não era para saber da saúde dela, era para ver se ela estava em casa. Sabe, o cara desconfiado, ele tinha ciúmes, desconfiança de vizinhos. Olha, aquele cara lá que mudou do lado lá, tem cara de perigoso. Você não é de São Paulo? Você não tem as malícias que eu tenho de São Paulo. Se aquele cara olhar pra você, nem cumprimenta, porque tem cara de sem vergonha. Olha aquele outro. Você viu o porteiro do prédio? Se você descer, o porteiro do prédio, olha, ele tem cara, que aquele porteiro, eu acho que tem passagem na polícia. Pra ele punha defeito em todo mundo. Ele queria manter a mulher dele sob o limite do medo. Ele queria manter a mulher dele trancada com medo. Ele colocava medo nela. Olha, ontem na esquina aí teve um assalto, meio-dia. Ontem, aí na esquina pegaram uma mulher 2 horas da tarde. Ele inventava histórias para manter a mulher dentro de casa. Durante 2 anos funcionou. Mas a mulher começou a ficar cheia. Começou a ficar cansada de estar dentro de casa. De vez em quando eles viajavam para a casa da família dela no interior. Era o único passeio que ela fazia, mas isso era de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Fora disso, ela ficava trancada.
Não vai na padaria, olha, você não tem o hábito de atravessar a rua. Ela cansou. Ela chegou para ele e falou, olha, tô cansada, eu queria... Eu tô vivendo uma vida boba. Foi quando ele teve a ideia. Se ele tivesse alguém que vigiasse para ele. Não detetive. A irmã dele morava no interior. A irmã dele era mais ou menos, um pouquinho mais velha, mas mais ou menos a mesma idade que Jurema, Cleusa. Cleusa era uma moça que estava à procura de emprego. Foi por isso que ele... Olha, o negócio é o seguinte, Cleusa. Eu vou falar uma coisa para você. A Jurema, ele conversou com a irmã. E explicou para a irmã o que ele queria. A Jurema está querendo sair de casa e eu tenho medo. Olha, vou ser claro com você, eu tenho ciúmes. Eu morro de ciúmes da Jurema e eu queria que você fosse para São Paulo, que você ficasse na minha casa, no meu apartamento, que você vigiasse a Jurema. Se ela precisar sair, ela vai querer sair. Você sai com ela, não deixa ela sair sozinha. Olha, você vai ser o meu detetive. Você vai ser meus olhos que eu não tenho para ver, e eu te dou um salário, casa, comida e deposito um dinheiro na sua poupança. Você vai fazer isso para mim? E a Cleusa concordou. Cleusa veio para São Paulo. Cleusa passou a ser a carcereira. Era bem a palavra, pode ser usada. Ela passou a ser a carcereira de Jurema. Celso estava mais tranquilo agora. Celso estava mais sossegado agora. Ele perguntava para a irmã, saíram? A gente foi no mercado. A Jurema estava mais alegre, mais feliz, mais contente. A Jurema, agora saindo, ele falava, você está contente? Agora tô. Sabe que eu fui no cinema? No shopping, no cinema. Jurema, nossa, estava feliz, mas sempre acompanhada da cunhada. Sempre acompanhada da irmã do Celso, a Cleusa. E o Celso... Cleusa, me diz uma coisa, ela olha para alguém. Sabe o ciumento que quer saber das coisas? Ela olha, alguém mexeu com ela. Que você acha? Ela gosta de mim? E a Cleusa tinha as melhores informações do mundo para ele. A Jurema é apaixonada em você. A Jurema é apaixonada em você. A gente sai... Não é que não olhem para ela, você sabe que ela é bonita. Mas e ela? Ela não olha para ninguém. Quando eu converso com ela, até toco no assunto, sabe? Dizendo a Cleusa. Até toco no assunto. Eu falo, você viu aquele rapaz, olhou para você. Ela fala para mim, eu só gosto do teu irmão. Para mim, homem é o Celso. E o Celso ficava todo feliz. Mas ciumento é ciumento. Aqui no prédio tem alguém que olha para ela? Tem. E ela olha para alguém? Não olha, já te falei. Jurema. Foi uma época muito feliz na vida de Celso. Cleusa tomava conta direitinho. Cleusa dava umas saidinhas. À noite, às vezes, mas quando o Celso estava em casa. A irmã dele saía, às vezes num domingo, ia visitar um parente, etc e tal, mas quando o Celso estava em casa, o que quer dizer que a Jurema não passava um minuto sem alguém do lado dela. Ou era o Celso ou era a Cleusa, ou era o marido ou era a cunhada. E Jurema cada dia mais bonita e Jurema cada dia mais alegre. E o Celso também. O Celso, não que os ciúmes tenha amainado, porque ciúmes não amaina, não. Quem é ciumento é ciumento. Quem é ciumento é ciumento. Ele se martirizava. Ele deu um telefone celular para a irmã, que só ele sabia o número. Como é que tá? Cleusa, vocês estão aonde? Não, fica tranquilo, a gente veio até o centro, vamos na 25 fazer umas compras, mas não tem muito cara aí.
Tem, mas a sua mulher, pô, ela parece uma boba, só olha pra você, pô. Parece uma boba. Ah, é assim que tem que ser uma mulher, não é isso? É assim que tem que ser uma mulher. E ele ficava feliz com isto. Cleusa tomava conta de Jurema. Celso tomava conta de Jurema. Jurema, se quisesse fazer alguma coisa errada, não tinha 1 minuto do dia. Porque quando se trancava no banheiro, estava no apartamento, não tinha ninguém. Não saía sozinha de jeito nenhum. Ele, Celso, era feliz, ciumento, mas feliz. Quando saía com ela, raras vezes que saía com ela, ele ficava parecendo, sabe, o guarda, olhando, o guarda-costas, olhando. Ele não se sentia feliz. Ficava só olhando. O que aquele cara está te olhando? O que você está olhando? Olha, ciumento. Até que aconteceu aquele dia. Sempre acontece aquele dia. Quando tem alguma coisa de errada, sempre tem aquele dia, aquela coincidência, aquele fato que leva à descoberta daquilo que está sendo escondido. E aconteceu numa tarde, num começo de tarde. Celso, ele tinha almoçado como almoçava fora, e a comida fez mal para ele. Logo depois que ele comeu, a comida fez mal. Na firma falaram, vai para casa. E ele foi para casa. Ao chegar em casa, ele notou que estava tudo apagado. A mulher e a irmã tinham saído. Ele põe a chave na fechadura, abre, vai... Sabe quando a pessoa está sentindo ânsia até? Ele foi direto para o quarto dele, onde tinha um banheiro. Ele foi direto, estava com ânsias. Ao abrir a porta do quarto, o que ele vê? A traição de Jurema. Mas com quem? Com a irmã dele. A irmã dele era sapatão. Cleusa e Jurema estavam em pleno colóquio, as duas em pleno colóquio. As duas, a cara dele. Ele ficou doido da vida, doente, começou a bater na mulher e na irmã. Ele bateu os gritos. Chamaram a atenção da vizinhança. Os vizinhos ouviram, chamaram a polícia. A polícia bateu na porta e ele teve que abrir. As duas, a irmã e a mulher, surradas. A surra que as duas levaram foi grande. As duas apanharam bastante. Passaram pelo pronto-socorro. Foram levadas para a delegacia depois de um tempo, aonde todos se reservaram o direito de falar em juízo. Ninguém abriu a boca. Depois também ninguém abriu a boca. Vai contar? O tempo passou e todo mundo perguntando por que ele fez isso. Ele gostava tanto da mulher, por que ele fez isso? Hoje se sabe. Hoje a história veio à tona. Hoje a história acabou? Não. Você está fazendo a pergunta, e agora? Agora ele é apaixonado pela mulher. Não pode viver longe da mulher. Agora ele, a mulher e a irmã dele moram na mesma casa, moram na mesma casa e desfrutam da mesma cama. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Este caso não serve como base. Nem como estudo, nem nada. Apenas um caso.
Não quero dizer nada com ele. Nem A, nem B, nem C, nem D, nem X. Apenas mais um caso. Ele não quer dizer nada. Não faz parte de estatística nem de experiência nenhuma. Apenas mais um caso. Apenas outro caso. Seu Mário e Dona Maria Rosa, um casal que morava na região sul de São Paulo, numa região na época tida como a mais violenta de São Paulo. O casal que morava no Capão Redondo, agora melhorou, mas na época era a região mais violenta de São Paulo. Assassinatos, roubos, estupros, crimes. A população vivia na intranquilidade, no desassossego. Seu Mário e Dona Maria Rosa, gente muito simples, gente bem simples naquela região. Era mais uma família, tão somente mais uma família, tão somente mais uma família. O vizinho, todo mundo sabia que aquele vizinho era bandido. Todo mundo sabia, metido a valentão, ladrão, maconheiro, como se dizia na época. Ladrão e maconheiro e valentão. Aquele vizinho, ele batia em todo mundo. A mulher dele que não era flor que se cheirasse. Se lembra o nome da mulher? Renata. Era a mulher que ele pegou na rua. Era a mulher que ele pegou na prostituição na rua e trouxe para casa, e ela apanhava e bebia. Apanhava e bebia. Até que um dia, o inevitável aconteceu. Aquele bandido teve um confronto com a polícia. Aquele bandido teve um tiroteio com a polícia e a polícia levou a melhor. A notícia correu no bairro. O bandidaço, o bandidão, o valentão, o ladrão, o maconheiro havia morrido. Enfrentando a polícia, ele morreu. Enfrentando a polícia, ele morreu. A notícia correu, chegou a Renata. Renata não fez nada de diferente. A mulher do bandido não fez nada de diferente. Bebeu até cair. O que ela já fazia. Mas o pior, este casal tinha um filhinho de 2-3 meses. Uma criança praticamente recém-nascida. Só um filhinho, só uma criança. Quem cuidaria daquela criança? O juizado. O juizado. Mas enquanto o juizado não tomasse posse e não cuidasse da criança, naquele dia em que o bandido morreu, em que Renata se embriagou como sempre, não foi porque ele morreu que ela bebeu naquele dia, não. Ela bebia todo dia. Ela bebia todo dia. A criança era magrinha, 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 magrinha. Mamava o quê? Mamava pinga. Eu acho que o leite dela era misturado com pinga, e tanto que ela bebia. Naquele dia, o casal vizinho, seu Mário e Dona Maria Rosa, o casal pegou a criança, comprou o leite, lata de leite, fez a mamadeira e deu para a criança. Parecia incrível. Parecia incrível. Era um absurdo. Talvez pela primeira vez, no dia que o pai morreu, no dia que a mãe se embebedou mais do que nunca, a criança sorriu. A criança era uma ferida só de assaduras. Não era limpa, não era banhada, não tomava banho, não era limpa. Não tinha nem fralda. Era uma criança suja. Tomou o banho.
Passaram pomada na criança e a criança estava feliz. Parecia que a criança respirava tranquilidade e felicidade. Renata sumiu. No dia seguinte, Renata pegou algumas coisas dela, nem perguntou do filho nem nada. Pensaram, ela volta, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Do bandido não se sabia nada, ele não tinha família, ou se tinha, a família não apareceu. Depois de um mês, começaram a pegar coisas da casa do bandido e o filhinho ficou com o casal vizinho. Mari e Maria Rosa se apegaram àquela criança. Mas mais dia menos dia eles sabiam. Alguém apareceria, Renata voltaria. 3 meses e nada. O casal Mari e Maria Rosa não tinha filhos. Sempre evitou. Não é que não podia, sempre evitou. Foi evitando e o tempo foi passando, foi ficando tarde para ter filhos. Mas agora aquela criança, eles tinham pena, mas principalmente amor. Mas eles precisavam tomar uma atitude. Foi por isso que o casal decidiu. O casal era pobre. Viver pobremente em São Paulo, viver pobremente no Rio, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba, dá no mesmo. Dá no mesmo. Foi por isso que o casal decidiu mudar. Foi para o Rio de Janeiro. Inicialmente Rio, depois BH, Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte que a criança aos 8 meses foi registrada como filha legítima. A criança como filho legítimo foi registrada. A criança registrada, o menino registrado, como filho legítimo de Mário e Maria Rosa. Nunca ele saberia, morando em outra cidade, o menino foi criado como filho legítimo do casal. Casal pobre, mas muito decente. Casal trabalhador. Tanto o homem como a mulher começaram a trabalhar. Durante o dia a criança ficava numa creche, bem alimentada. Durante a noite a mãe banhava. Menino que cresceu bonito, 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 bonito. Menino que chamava seu Mário, ele nunca desconfiou de sua verdadeira origem. No papel estava como pai legítimo Mari e Maria Rosa. Estava como pai legítimo Mário, como mãe legítima Maria Rosa, os pais legítimos dele. Ele foi crescendo. A família pagou o estudo particular para ele em Belo Horizonte. O pai progrediu não muito, não tinha muito estudo, mas perto do que ele viveu em São Paulo tinha progredido muito, tinha progredido bastante. Seu Mar e Dona Maria Rosa, o amor àquele menino, o amor àquele menino. A história. Por que eu estou contando esta história? Como eu fiquei sabendo desta história? Seu Mar e Dona Maria Rosa, depois do acontecimento, voltaram 20 e tantos anos depois para São Paulo. Coincidentemente, eu contei um caso no rádio de uma experiência que tinha acontecido na França, nada a ver. E conheci a família através desse contato que a família fez comigo por causa deste programa. Uma experiência de um professor Lamassar, experiência de hereditariedade no crime. Seu Mário me contou
Seu Mário me contou. Cadê o menino? Estava morto. Surpreendentemente, o menino, sem que a família soubesse, sem que ele precisasse, tinha tudo. Se meteu com quadrilheiros, com ladrões em Belo Horizonte. E num assalto a uma residência, a família jamais desconfiou que ele roubava. Num assalto a uma residência, houve o cerco da polícia e uma tentativa desesperada de fuga do rapaz que num tiroteio foi atingido e morreu. O mesmo destino do pai. O mesmo destino do pai. Seu Mário me perguntava, tem hereditariedade no crime? Geneticamente o crime é transmitido? Não sei, não quero saber. Por isso que no começo eu falei, nada a ver. Não é uma experiência. É só mais uma história. Mas a criança cuidada como filha legítima. O menino cuidado como filho legítimo. Estudou, teve boa vida. Puxou o pai, não sei. Não sei. Seu Mário disse, ele puxou o pai, não sei se puxou o pai, se foi coincidência. Que cada um acredite na forma que quiser acreditar, da maneira que quiser acreditar. Seu Mário me contou, troquei os nomes, evidentemente. O casal criou a criança maravilhosamente bem, com amor, com educação, com honestidade. E o filho morreu da mesma maneira que o pai, roubando, enfrentando a polícia. Será que existe geneticamente? Eu acho que não. Será que existe a hereditariedade no crime? Não sei, eu acho que não. Na Record, você ouve Gil Gomes. Eu nunca menti na vida. Todo mundo ria. Quando Neuza falava que nunca tinha mentido na vida, todo mundo dava risada. Sempre. A gente sempre fala uma mentirinha. Talvez não uma mentirona. Talvez não uma grande mentira. Talvez uma mentirinha. Sempre se fala. Sempre se diz uma mentirinha. Mas Neuza afirmava categoricamente: eu nunca menti na vida. Eu nunca menti. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, meus pais me ensinaram que não se deve mentir. E eu nunca menti. Já paguei caro. Muitas vezes apanhei por falar a verdade. Mas aprendi que a verdade tem que ser dita, que a verdade sempre prevalece. Todo mundo ria de Neuza. Para um namorado você nunca mentiu? Nunca inventou uma historinha, nunca. Neuza, moça feia, moça sem muita instrução, mas com aquela convicção, com a convicção que não se deve mentir. Ela, Neuza se empregou naquela casa. Neuza era empregada doméstica numa casa de gente rica. O dono da casa, o homem da casa, o doutor Homero, a mulher da casa, a patroa dela, Dona Ana Maria. Dona Ana Maria até que não era ruim. Seu Homero, ela nem via seu Homero. No máximo disse uma vez, duas vezes para ele, bom dia, boa tarde, boa noite. No máximo isto, mas Dona Ana era até uma boa patroa. Sempre a tratou muito bem. Sempre a tratou com dignidade, com educação. Por isso, Neuza,
Por isso Neuza agora estava na dúvida. O que é que ela faria? O que é que ela tinha que fazer? Será que era mentira não contar? Será que ela tinha que contar para o patrão? Será que ela ficando calada, ela estava consentindo naquele fato? Será que ao ficar calada, ela estava sendo conivente com a autora daquele fato? Ela precisava tomar uma atitude. Ela precisava fazer alguma coisa. Por isso, ela tinha que se aconselhar. Foi por isso que ela pegou o telefone. Pela primeira vez na vida, no emprego, ela pegou o telefone e ligou sem ordem da patroa. Sem que a patroa desse ordem, ela ligou para uma amiga. A patroa viu ela ligando meia desconfiada. A patroa pegou a extensão do telefone e ouviu a conversa. Para a patroa, ainda bem. Para a patroa, ainda bem que ela ouviu a conversa de Neuza. Ela perguntava àquela amiga. Ela perguntava se ela deveria contar ou se ela deveria calar. Se ela não iria consentir. Se ela calasse com aquele fato. Que fato? Que fato? Dona Ana Maria, a patroa, Dona Ana Maria traía o doutor Homero. Dona Ana Maria traía o doutor Homero quando o doutor Homero ia viajar. E geralmente ele viajava toda semana negócios. Geralmente ele viajava. A dona patroa, a dona da casa, recebia um homem ali. Parecia que ninguém sabia, mas acidentalmente Neuza descobriu. Uma noite levantou para tomar água e viu a patroa dando entrada àquele elemento. Viu a patroa, Dona Ana Maria, receber com um beijo um homem. E ela, conto não conto, ela diz para a amiga: eu vi a patroa é sem vergonha. A patroa ouvia do outro lado da linha. A patroa estava ouvindo a conversa e ela dizia: a patroa é sem vergonha. Ela trai o marido dela. Eu vou contar para ele. Eu vou contar para ele. Eu vou contar porque eu não quero ficar calada. Eu não quero mentir. A amiga diz: toma cuidado. Você está se intrometendo numa seara que não é sua. Num campo que não é seu. Você ficou sabendo e daí? E daí? Não, eu vou contar. Eu não sou fofoqueira, dizia a Neuza, mas eu não sei mentir. Você, se ficar calada, não está mentindo. Você, se ficar calada, não está mentindo. Mentindo é quando a gente não fala a verdade. Fala o contrário da verdade. Quando a gente não fala nada, não está mentindo. Não, não é assim. Eu vou falar para ele, vou pedir a conta e vou falar para ele, porque ele não merece isso. A patroa é sem vergonha. A patroa ouviu tudo e ficou desesperada. Simplesmente mandar embora a empregada. Simplesmente mandar embora a empregada, ela falaria. Aí sim que ela falaria, pensou a patroa, Dona Ana Maria. Aí sim que ela contaria. Ela tinha que desacreditar. Neuza.
A patroa joga verde. Para colher madura, ela joga verde e fica sabendo que Neuza vai contar. Ela leu nas entrelinhas que Neuza iria contar ao marido dela, Dr. Homero, que Dona Ana Maria o traía. Dona Ana Maria fazer o quê? Dona Ana Maria fazer o quê? Ela bolou um plano diabólico. Um plano para que Neuza fosse desacreditada. Naquela noite, ela disse ao marido: puxa vida, bem, sabe aquele colar de esmeraldas que você me deu? Sabe aquele colar de esmeraldas que você me deu? Sumiu. Eu não encontro em lugar nenhum. Eu não sei se guardei num local que eu não me lembro, mas sumiu, simplesmente sumiu. A patroa falando ao marido: eu bati cabeça hoje procurando em todo lugar e não encontrei. O marido disse: você deve ter posto num lugar que você não se lembra. Quem poderia ter pego? Quem poderia ter pego? No dia seguinte, a patroa manda Neuza fazer compras. E enquanto Neuza foi até o mercado, enquanto a empregada Neuza foi até o mercado, a patroa entrou no pequeno quarto da empregada. Abriu a bolsa da empregada e colocou no fundo. Tem aquele forro da bolsa. Ela tirou o forro, depois colocou de novo e colocou um colar de esmeraldas ali. Naquela noite, ela disse de novo ao marido: eu não encontrei o colar de esmeraldas. Aquilo é valioso, para mim vale muito. Além do dinheiro, vale também porque foi presente seu. Dona Ana Maria, ela tinha um plano diabólico, já que a empregada ia contar para o marido mais dia menos dia da traição. Ela ia desacreditar a empregada. O plano era desacreditar da empregada, fazer com que Neuza parecesse a mentirosa, a ladra. No dia da folga, na noite anterior à folga de Neuza, Dona Ana Maria fala com o Dr. Homero: olha, Homero, eu tenho certeza que o colar de esmeralda sumiu. E pelo jeito da empregada, eu estou achando que foi ela que pegou. Mas ela não teve chance de sair com ele. Ela não teve chance de levá-lo ainda. No máximo ela foi no mercado. Amanhã é folga dela. Talvez ela vá levar o colar amanhã. Eu vou chamar a polícia. O doutor Homero, já que você acha que ela te roubou, faz de um jeito que, se não for ela, não fique chato. Não se tem uma acusação de falsa comunicação de crime. No dia seguinte, na folga da Neuza, na folga da empregada, Dona Ana Maria ligou para um policial amigo do marido. Foi o marido que deu o nome daquele delegado. Que ele conhecia. Dona Ana Maria: olha, eu não quero fazer uma acusação, mas sumiu um colar de esmeraldas e eu tenho quase certeza que foi a empregada. Ela vai sair de folga hoje. Ela vai levar o colar. Se foi ela que pegou, ela vai levar o colar e depois ninguém mais vai saber, ninguém mais vai ver. Dona Ana Maria bolou direitinho. A polícia esperou ali pertinho. E quando Neuza, carregando a bolsa
Ela não sabia, mas dentro da bolsa estava o colar. Dentro da bolsa estava o colar de esmeraldas. Ela não sabia. Estava dentro do forro. Quando ela saiu de folga, ela foi abordada na esquina por policiais. Nilza, eu nunca menti na vida. Vocês estão me prendendo, revistando por quê? Cala a boca. Abre a bolsa. Abre as coisas. Levada para a viatura de polícia. Eu nunca menti na vida, eu nunca roubei absolutamente nada. Eu nunca roubei absolutamente nada. Nunca roubei. Revistaram e encontraram isto aqui. Você nunca roubou, né, boneca? Você nunca roubou, né, boneca? Isso daqui apareceu, foi voando pra tua bolsa. Isso daqui foi voando pra tua... Que é isso? Que é isso, sua vigarista? Vigarista! Ela foi autuada em flagrante. Foi pega em flagrante de furto. Depois de um tempo, ela deduziu a história. Ela deduziu a história, mas não adiantou. Quando ela falou da traição da patroa, todo mundo deu risada. Essa é velha. Tá querendo se vingar? Tá querendo se vingar? Aí que ela despertou a ira do Dr. Homero, que fez de tudo para que ela ficasse na cadeia. E ficou. Cumpriu uma longa pena. Neuza, que sempre diz, eu nunca menti. Eu nunca menti. E foi pra cadeia. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Comigo não tem desse negócio. Ele sempre dizia, comigo não tem desse negócio. Comigo é preto no branco. Não tem esse negócio de chorar, de emoção. Eu Eu não fico revoltado, eu não fico bravo. No trânsito, eu sou calmo. Se me provocam, eu penso, eu sou humano, mas não sou intempestivo. Tem gente, qualquer coisinha perde a cabeça. Eu não perco a cabeça. Ele, Oswaldo, gostava de falar isso. Eu nunca perdi a cabeça na minha vida. Eu nunca perdi a cabeça na minha vida. E nem vou perder. Se 100 pessoas vierem pro meu lado, eu corro. Se for uma que eu possa enfrentar, eu enfrento. Agora, se é uma situação, eu tenho que parar a pensar para resolver. Eu não sou emotivo. Tem gente que fica chorando, tem gente que fica nervosa, tem gente que fica tão feliz. Eu não. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu tenho emoções? Tenho. Mas eu sei controlar as minhas emoções. Ele falava isso contando vantagem. Amigos diziam, pô, mas tem hora que a gente perde a cabeça. Tem hora que a gente perde a cabeça. Eu nunca perdi, nem vou perder a minha cabeça. Nunca perdi. Oswaldo se vangloriava. Ele, nossa, eu tenho a emoção no lugar certo. Quando eu gosto de um time de futebol, tô torcendo, fez gol, eu falo gol. Eu fico gol, que nem bobão. Quando eu ouço uma piada gozada, eu rio. Não fico... Quando me contam um caso triste, eu fico triste. Mas eu começo a chorar. Ele fazia até pouco caso de quem era emotivo demais. Minha mulher é uma chorona. Minha mulher, eita mulher chorona. Ela chora por qualquer coisa. Minha sogra, então, ela vê novela, chora, filme, chora. Eu nunca chorei pela televisão.
nunca chorei, nem quando morreu meu pai. Eu chorei. É coisa natural, a morte é coisa natural. Nada me tira do sério. Ah, tem coisa que tira do sério. Não tem. Não tem. Os amigos diziam, pô, Oswaldo, você não é de ferro. Não sou de ferro, mas sou controlado. Não sou de ferro, mas sou controlado, extremamente controlado. Ele era até chato, toda hora ele falava isso. Se ele via alguém rindo exageradamente, ele fala, pô, controla, essa risada é feia. Você gostou daquela menina, não precisa ficar olhando assim tão descaradamente. Dá uma olhada, controla as suas emoções, faça que nem eu. Ele até se tornava chato. Foi num dia num bar que ele falou. Tinha tido um jogo do Corinthians e tinha gente discutindo por causa de futebol, porque o juiz apitou, porque não devia ter dado a cabeçada, não devia ter dado a cotovelada, etc e tal. Ele falou, pô, eu assisti o jogo, vi o jogo e não tô emocionado, não tô emotivo, eu vi na hora, tá bom, eu vi. E ele falou tanto, que quando ele saiu, os amigos, vamos aprontar uma pra ele? Vamos aprontar uma pra ele? Como que a gente... Vamos fazer ele perder a cabeça? Vamos fazer ele perder a cabeça? Mas como? Ele não perde a cabeça. Ele é controlado até demais. Foi quando surgiu a ideia. Um falou, sabe, vamos mexer com o ponto fraco de todo homem. Vamos mexer com o ponto fraco de todo homem. Qual é o ponto fraco de todo homem? Qual é o ponto fraco de todo homem? Qual é? A mulher. A mulher. E a gente vai mexer como com ele? A gente vai mexer como? Ele é controlado. O Oswaldo, ele não se emociona por nada, ele não perde a cabeça por nada. Mas um amigo dele, naquela rodinha, um amigo teve a ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos bolar juntos uma carta anônima. E eles bolaram, vamos escrever: caro Oswaldo, você não merece o que está acontecendo com você. Você é um homem direito, controlado, trabalhador, decente. Você não merece que sua mulher faça o que ela está fazendo com você. Quando você sai para o trabalho, sua mulher recebe homens em casa. Todo o bairro comenta. Você, Oswaldo, não sabe, mas você não é o único que não sabe. Todo marido é o último a saber. Você é um homem traído. Vamos ver se ele perde a cabeça? E mandaram a carta para ele. Oswaldo recebeu a carta. Oswaldo que não perdia a cabeça. Sabe o que ele fez? Matou a mulher. Matou de pancadas. Começou a interrogá-la. Se estão falando, se todo mundo está falando, é porque tem verdade nisso. E tá. Até que ela caiu, bateu a cabeça e morreu. Um crime estúpido. A mulher não traía coisa nenhuma. Era ele que falava que não perdia a cabeça. Uma brincadeira de amigos. Depois a verdade veio à tona. Ele não só perdeu a cabeça, como perdeu a cabeça mais do que qualquer um. Ele que se vangloriava: eu não perco a cabeça por absolutamente nada. Os amigos, para ver se ele perdia ou não perdia, para mexerem com ele. Os amigos, depois, até no inquérito, eles foram testemunhas e defesa.
Mas não tem motivo. Se todo mundo que receber uma carta anônima matar a mulher, pelo amor de Deus. E se todo mundo que é traído matar a mulher, pelo amor de Deus, acaba o mundo. Também não é assim, mas é quase. O homem controlado, Oswaldo. Na primeira vez que ele perdeu a cabeça inteira. Numa carta anônima, mentirosa, só para ver se ele perdia a cabeça. Numa estupidez até de amigos, que não se faz isso também. Não se faz isso também. Mas o homem que não perdia a cabeça perdeu. Matou a mulher. Que raiva, que ódio, que ira, que ódio. Ele odiava de corpo e alma, odiava de mente e corpo, odiava, seu coração fervilhava de ódio. Ele não pensava em outra coisa, ele não conseguia controlar sua raiva, seu ódio. Se ódio matasse, há quanto tempo ele teria matado seu pai? Há quanto tempo ele odiava o pai? Odiava de corpo e alma. Ele odiava dia e noite. Ele tinha medo e ódio. Mais ódio do que medo? Ode medo. Ele odiava. Pedro, ele lembrava tudo. Ele lembrava de sua infância. Quanto medo, coitada da mãe. Ele via a mãe sempre barriguda, sempre grávida. Ela teve 8 filhos, um atrás do outro. Ela apanhava. Como ela apanhava grávida, sempre amamentando. Ela apanhava. Quando o pai chegava, era um terror, coitado da mãe. Quando começava a escurecer, ela punha os filhos para dormir e dizia: dorme, ele está chegando, mas quem conseguia dormir? Ele chegava chutando a porta. Ele chegava gritando. Os filhos fechavam os olhos, fingiam que estavam dormindo. Era preferível não ver, mas se sentia, se ouvia. E era grito, e era ai. A mãe coitada de novo apanhando. A mãe coitada de novo sendo surrada. E ele pegava um dos filhos, mesmo fingindo que estava dormindo todo dia. Ele pegava uma criança para bater. Você é igual tua mãe, não vale nada, não presta pra nada. E ele prestava. Mal, ele colocava comida dentro de casa. Mal, ele colocava alguma coisa dentro de casa. A mulher nem pensar em trabalhar fora. Ele proibia tudo. Ela não saía pra nada. Ele trabalhava como pedreiro. Em dia de chuva, meu Deus do céu. Dia de chuva ele não trabalhava. Então as crianças ficavam olhando. Será que vai chover, mãe? Será que vai chover? O pai vai voltar mais cedo para casa. E ele sempre já chegava calibrado. Já chegava tendo bebido. Já chegava gritando, xingando, batendo, espancando, maltratando. Ele matou o cachorro. A pontapés, ele matou o cachorro. As crianças queriam chorar. Quem chorar vai ter o mesmo destino, disse ele.
Vai apanhar quem chorar! Esse cachorro só latia! Matou-o a pontapés. O cachorro amigo da criançada, dos filhos. E nem puderam chorar. Foram chorar no cantinho baixinho. Que ódio! Que ódio que Pedro sentia do seu pai. Que ódio! Ele se sentia pequenino. Ele se sentia humilhado. Ele não podia fazer nada. Era o filho mais velho. Era o filho mais velho. E não podia defender nem a mãe, nem os irmãos. Ele não pôde estudar. Ele não pôde estudar, mal sabia ler e escrever. Só o primeiro ano ele fez. O pai, pra que precisa de estudo? Burro não estuda, puxa a carroça. Burro não estuda, cedo já vai puxar a carroça. E ele cedo foi trabalhar. Ele cedo foi ajudar a um e a outro. Pedro era um menino tímido. Era um menino que tremia diante de qualquer coisa. Medo, mas dentro de si era ódio. Dentro de si era raiva. Dentro de si ele se consumia em fel. O fel, o amargo do ódio. Um dia Pedro tomou coragem. Ele estava com 15 anos. Seus irmãos estavam todos chorando. Naquele dia, o pai exagerou, não parava de bater na mãe. Não parava, a mãe coitada. A mãe coitada magrela, magrinha. Apanhava sem chorar, sem reclamar, para os filhos não se sentirem menores, não se sentirem mais tristes, feridos. Ela apanhou. Pedro, pai, para pai. Foi o suficiente. Ele parou, mas se voltou contra Pedro. Quer apanhar no lugar dela? Quer apanhar no lugar dela? Ele virou a cinta de couro e começou a bater, a dar cintadas, uma atrás da outra, em cima de Pedro. Pedro calado. Ele só... Ai! A cada cintada era um ai doído. Ai! Ele ficou sangrando, para não infeccionar, põe sal. Para não infeccionar, faz uma salmoura e passa aí. O pai ordenou para a mãe disse, não, vai doer muito, é para doer mesmo, para ele aprender. E a mãe, chorando, as lágrimas pingavam. As lágrimas corriam de seus olhos e pingavam. Ela teve que pôr a salmoura em cima dos ferimentos de Pedro, estoicamente, heroicamente, ele aguentou. Mãe, um dia tudo isso muda. Um dia tudo isso muda, mãe. Não mudava. O pior é que na rua o pai era bom. Na rua ele tinha 1000 amigos. Gente boa! Na rua, amigos. Em casa, só inimigos. Porque a mulher odiava. Os filhos odiavam. A filha, abaixo do Pedro, coitadinha, apanhava que nem a mãe. Igual a mãe. Você nunca vai namorar. Menina magra. Sabe, menina, nem seios com 15 anos ela tinha. Magrinha, magérrima. E
os outros pequeninos tremiam de medo. O pai, o pai, o pai! Não tinha festa, ninguém comemorava aniversário. Só ele. E comemorava no bar. E comemorava no bar. Natal. Que Natal? Natal não tinha nada. Natal, nunca um presente para os filhos. Como Pedro odiava seu pai. Como Pedro odiava seu pai. Pedro, ele odiava de corpo e alma. A cada dia ele se lembrava de tudo. Ele ficou com cicatrizes daquela surra. E depois o pai desafiava. Batia na mãe e dizia: Pedro, você não vai reclamar, Pedro? Você não vai reclamar, Pedro? Tô batendo em sua mãe, você não vai reclamar, Pedro? Que tristeza. Que sensação de impotência. Que sensação de frustração. Pedro nunca jogou bola. O pai nunca permitiu que ele tivesse um amigo. Nunca. Sempre. Sai para trabalhar, traz o dinheiro do trabalho e volta para casa imediatamente. Televisão não tinha. Rádio não tinha. Aliás, ele tinha um rádio. Ele. Para ouvir futebol. Só ele ouvia. Meu Deus. Até quando? Quando a mãe começou a sangrar pela boca. Quando a mãe começou a ter dores no peito, nas costas. Foi um terror. Um dia, a mãe desmaiou. Ele chamou uma ambulância e a ambulância levou a mãe para o hospital. A filha ficou tomando conta da casa. Estava com 15, 16 anos a menina. Pedro estava com 16, 17 anos. E veio a notícia. A mãe estava em estado grave. Uma tuberculose já em adiantado estado. Já em estágio super adiantado. A mãe nunca voltou para casa. A mãe foi levada pela ambulância. Eles nunca viram a mãe de novo. Só souberam. A mãe morreu. Coitada da mãe tuberculosa, morreu. Morreu. Foi sepultada, saiu o velório. Não teve velório. Saiu o enterro direto. Direto do SBO. Saiu direto das clínicas. Os filhos nunca mais viram a mãe. Pedro. E o pai agora transferia sua raiva. Raiva do quê? Raiva do quê? Para a menina Pedro. Pedro trabalhava. Pedro ainda tinha horas que ele se afastava daquele inferno que era a sua casa. Mas os irmãos menores, o pai depois da morte da mãe ficou pior. Se é que podia ficar pior. Ele bolou aquilo. Ele bolou aquilo. E precisava ser rápido. E precisava acontecer. Pedro não era bobo. Ele ouvia falar no trabalho dele. Ele ouvia os pintores e encanadores comentando casos. Ele ouvia. Ele, Pedro, estava com 17 anos. Era magrinho, medroso. Todos no trabalho tiravam um sarro da cara dele. Tiravam com a cara dele. Ele qualquer coisa estava tremendo. Ele vivia pálido, amarelo, de medo. Qualquer coisa ele tinha medo. Ninguém sabia seu drama.
Mas ele ia se vingar. O ódio que ele sentia iria ser aplacado. O ódio que ele sentia à morte de sua mãe não ficaria barata, não. As torturas que eles sofreram, as coisas terríveis que eles passaram. Pedro naquela noite esperou o pai chegar. Já estava tudo planificado, planejado. Não podia dar errado. Pedro havia arrumado um punhal. E quando o pai deitou, Pedro deu 16 punhaladas no pai. 16 punhaladas no pai. Foi ele mesmo que chamou a polícia. Mas dizendo: eu sou de menor. Só daqui 2 dias eu completo 18 anos. Ele esperou chegar na beira da maioridade. Por isso ele planejou. Por isso ele esperou 2 dias do seu aniversário. Ele iria fazer 18 anos. Matou o pai. Na delegacia, todo mundo ouviu a história de Pedro. Testemunhas, vizinhos, chamados confirmaram a história. Na rua ele é ótima pessoa, dentro de casa era um carrasco. Um verdadeiro carrasco. Pedro, talvez pela primeira vez, Pedro não estava com medo. Pedro estava arrependido. Arrependido de ter matado, mas não de ter matado o pai, como ele dizia. Era questão de sobrevivência, não só para mim. Eu poderia, já tenho idade para ir embora, mas minha irmã, meus irmãos iriam sofrer barbaridade por muito tempo. Pedro, ele ficou naquele dia na delegacia. O delegado fez questão de mantê-lo mais um dia, até seu aniversário, até que ele completou 18 anos. Foi colocado na rua. Pedro, pelo que consta, ele cuidou da família, cuidou bem de seus irmãos, nunca casou. Pedro, depois a família se dissolveu. Cada um foi para um lado. Mas a história de Pedro, o menino que odiava o pai, que esperou até 2 dias de seu aniversário, a história de Pedro ficou. Ódio, 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 só.